Pensa só na aorta como se fosse a principal autoestrada do nosso corpo, sabe? Ela leva sangue para todo lugar. Agora, imagina que no meio dessa estrada começa a se formar um balão, um ponto fraco, perigoso e totalmente silencioso. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre uma condição que quase nunca dá sinal, mas que pode ter consequências gravíssimas. Pois é, a resposta para essa pergunta leva a gente para um problema que se desenvolve bem devagarinho, muitas vezes sendo descoberto assim, por acaso. Ok, vamos entender isso direito. Um aneurisma da aorta abdominal, que a gente chama de AAA, é basicamente um enfraquecimento na parede da aorta que faz ela inchar como um balão mesmo. O grande problema, a maioria das pessoas não sente absolutamente nada. Muitas vezes essa bomba relógio só é descoberta durante um exame de imagem para alguma outra coisa, quando o aneurisma já está perigosamente grande. E quem está mais em risco? Bom, idade e cigarro são fatores gigantescos. A condição é bem mais comum em homens, de 4 a 6 vezes mais. Mas olha que detalhe crucial. Apesar de ser menos comum em mulheres, quando um aneurisma desse se rompe, o risco para elas é muito, muito maior. A imagem que a gente está vendo agora pode ser um pouco forte, eu sei, mas ela mostra exatamente a realidade de um grande aneurisma. O que a gente vê aqui é uma artéria que enfraqueceu e se expandiu tanto que chegou num ponto crítico. Um ponto que exige uma cirurgia para evitar que ela se rompa, o que seria catastrófico. Certo? Uma vez que o aneurisma atinge um tamanho perigoso, não tem jeito, a cirurgia se torna o caminho. E é exatamente aqui que o dilema começa, porque existem duas abordagens completamente diferentes para resolver o problema. De um lado, a gente tem a cirurgia aberta, a tradicional. É um procedimento grande, testado e aprovado pelo tempo, onde a parte doente da aorta é simplesmente removida e substituída. Do outro lado, tem a abordagem endovascular, o EVAR. Ela é minimamente invasiva, a recuperação é bem mais rápida e um stent é colocado por dentro para reforçar a parede da artéria. E essa imagem ilustra perfeitamente o método aberto. Os cirurgiões fazem um corte no abdômen, isolam a aorta e costuram à mão mesmo esse enxerto, que é tipo um tubo de um material chamado Dacron. É uma solução super robusta, feita para durar, mas como dá para imaginar, exige muito do corpo. Então, como escolher entre uma abordagem tão invasiva e uma outra tão moderna? A resposta, claro, está nos dados. Vamos dar uma olhada em como esses dois procedimentos se saem quando a gente compara os estudos clínicos. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Tanto para os médicos quanto para os pacientes. Agora, olha que interessante a história que esses números contam. Se a gente olhar a mortalidade perioperatória, ou seja, o risco de morte logo depois da cirurgia, o EVAR, a técnica mais nova, tem uma vantagem clara, dramática. Só que o jogo vira quando a gente olha para a necessidade de uma nova cirurgia. Pacientes que fizeram EVAR precisam de novos procedimentos com uma frequência muito maior. E no longo prazo, depois de 5 anos, aquela vantagem de sobrevivência do EVAR simplesmente some e a cirurgia aberta pode até ser um pouquinho melhor. Então, o ponto principal é esse. Não existe uma resposta fácil. A decisão se resume a uma troca. O que é prioritário? Um risco menor agora, no curto prazo, mesmo que isso signifique a chance de mais cirurgias no futuro, ou é melhor optar por uma solução mais duradoura, mas que tenha uma recuperação inicial bem mais pesada? Mas a história não acaba aqui. Tem uma complicação séria que, apesar de rara, pode acontecer nos dois procedimentos e que joga mais uma camada de complexidade nessa decisão toda. 0,4%. Essa foi a taxa de infecção encontrada num estudo com os enxertos endovasculares. Parece um número pequeno, né? E é. Mas quando uma prótese sintética dessas infecciona dentro da principal artéria do corpo, as consequências são devastadoras. E o pior é que diagnosticar uma infecção de enxerto é um desafio enorme. Os sintomas, como febre e dor, são muito vagos, podem ser confundidos com um monte de outras coisas. Isso quer dizer que o diagnóstico pode levar meses. E nesse meio tempo, a infecção pode causar um estrago gigantesco. Bom, diante de todos esses dados, todos esses riscos, como é que a medicina moderna resolve esse dilema? A resposta está na individualização, em olhar para cada caso. E essa citação da fonte resume tudo perfeitamente. Não existe uma melhor cirurgia que sirva para todo mundo. A decisão tem que ser feita caso a caso. Pensa assim, um paciente mais jovem e saudável talvez seja um candidato melhor para a durabilidade da cirurgia aberta. Por outro lado, um paciente mais idoso, com outras doenças, pode se beneficiar demais do impacto menor do EVAR. A própria anatomia do aneurisma também é um fator decisivo.
No fim das contas, a escolha certa só acontece depois de uma conversa muito detalhada entre a equipe médica e o paciente. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? O caso do aneurisma da aorta abdominal é um exemplo perfeito de um dos maiores debates da medicina hoje. Como a gente equilibra os benefícios de tecnologias novas, menos invasivas, com a confiabilidade e os resultados que já foram comprovados de métodos mais tradicionais. A resposta, como a gente viu, não é nada simples.